Segredo do sucesso de Andrew Carnegie. A mente superior pode ser assim definida: coordenação de conhecimentos e esforços num espírito de harmonia entre duas ou mais pessoas para alcançar um propósito definido. Nenhum indivíduo poderá ter grande poder sem ter consigo a mente superior. Em capítulo anterior foram dadas instruções para a criação de planos com o propósito de traduzir o desejo do seu equivalente monetário. Se você seguir essas instruções com a persistência e inteligência de usar o discernimento da seleção do grupo da mente superior, o objetivo será sido alcançado pela metade, antes mesmo que você comece a reconhecer. Para que você compreenda o potencial intangível de poder a seu alcance, através de um grupo da mente superior escolhido com acerto, explicaremos aqui duas características do principal da mente superior. Uma delas de natureza econômica e outra psíquica. A feição econômica é óbvia. Qualquer pessoa pode criar vantagens econômicas desde que se cerque dos conselhos e da cooperação pessoal de um grupo de homens prontos a emprestar-lhe o auxílio de todo o coração num espírito de perfeita harmonia. Essa forma de aliança cooperativa tem sido a base de quase todas as grandes fortunas. Sua compreensão dessa grande verdade pode determinar definitivamente seu status financeiro. A fase psíquica do princípio da mente superior é bem mais difícil de entender. Talvez essa afirmação lhe forneça uma sugestão significativa. Nunca duas mentes se reúnem sem que, por essa razão, se crie uma força irresistível, intangível, semelhante a uma terceira. A mente humana é uma forma de energia, sendo uma parte dela espiritual por natureza. Quando duas mentes se reúnem no espírito de harmonia, as unidades espirituais de cada uma formam uma afinidade que constitui a fase psíquica da mente superior. O princípio da mente superior, ou antes sua feição econômica, foi-me apontada pela primeira vez por Andrew Carnegie há mais de 50 anos. A descoberta desse princípio foi responsável pela escolha do trabalho da minha vida. O grupo da mente superior de Carnegie consistia numa equipe de quase 50 homens, com os quais se cercava com o propósito definido de manufaturar e vender aço. Atribuía toda a sua fortuna ao poder que acumulara através da mente superior. Análise dos resultados de qualquer pessoa que acumulou grande fortuna e muitos do que acumularam fortunas modestas, e verá que, consciente ou inconscientemente, empregaram o princípio da mente superior. Nenhum outro princípio poderá acumular tão grande poder. Você pode precisar de mais inteligência do que dispõe. O cérebro humano pode ser comparado a uma bateria elétrica. O fato notório de que um grupo de baterias elétricas fornecerá mais energia que uma única bateria, também se sabe que uma bateria individual fornecerá energia na proporção do número da capacidade das células que contém. O cérebro funciona de maneira semelhante, daí o fato de alguns cérebros serem mais eficientes que outros, o que leva a uma afirmação significativa. Um grupo de cérebros coordenados ou ligados no espírito de harmonia fornece mais energia de pensamento que um único cérebro, assim como um grupo de baterias elétricas fornecerá mais energia que uma única bateria. Com essa metáfora, logo se torna óbvio que o princípio da mente superior contém o segredo do poder controlado pelos homens que cercam de outros homens de inteligência. Daí segue outra afirmação que conduz ainda mais perto à compreensão da fase psíquica do princípio da mente superior. Quando um grupo de cérebros individuais e coordenando funciona em harmonia, a energia crescente gerada por essa aliança está ao alcance de qualquer cérebro individual do grupo. É fato conhecido que Henry Ford começou a carreira de negócios lutando com as desvantagens da pobreza, do analfabetismo e da ignorância. É fato igualmente conhecido que no período incrivelmente curto de 10 anos, Ford venceu essas três desvantagens
e que em 25 anos se tornou um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Ligue isso ao fato de que os passos mais rápidos de Ford começaram a ser notados ao tempo que se tornou amigo pessoal de Thomas Edison. E você começará a compreender o que a influência de uma mente sobre a outra pode conseguir. Dê mais passos adiante e considere o fato de que Harvey Firestone, John Burroughs, Luther Burbank, cada um deles de grande capacidade de inteligência, e terá provas de que o poder pode ser produzido através de uma aliança amistosa de inteligências. As pessoas adquirem a natureza, os hábitos e o poder de pensamentos daqueles com que se associam num espírito de simpatia e harmonia. Por essa associação com Edison, Burbank, Burroughs e Firestone, Ford acrescentou ao seu próprio poder de inteligência a soma da substância, da inteligência, da experiência, dos conhecimentos e das forças espirituais daqueles 4 homens. Além disso, apossou-se e empregou o princípio da mente superior pelos métodos de procedimento descritos neste livro. Esse princípio está a seu alcance. Já mencionamos anteriormente Gandhi. Estudemos o método pelo qual alcançou seu estupendo poder. Pode ser explicado em poucas palavras. Chegou ao poder induzindo mais de 200 milhões de pessoas a se coordenarem no espírito de harmonia, corpo e espírito com um propósito definido. Em resumo, Gandhi realizou um milagre, pois é milagre poder induzir, não forçar 200 milhões de pessoas a cooperarem em espírito de harmonia por qualquer espaço de tempo. Qualquer dirigente de negócios sabe como é difícil conseguir que os empregados trabalhem juntos num espírito que, mesmo remotamente, se assemelhe à harmonia. A lista das fontes principais das quais emana o poder está, conforme foi visto, encabeçada pela inteligência infinita. Quando 2 ou mais pessoas cooperam num espírito de harmonia e trabalham por um objetivo definido, colocam-se em posição, através dessa aliança, de absorver o poder diretamente do grande depósito universal da inteligência infinita. Essa é a maior de todas as fontes de poder. É a fonte a que se recorrem o gênio e o grande líder, estejam ou não cônscios do fato. As outras 2 fontes importantes das quais se pode obter conhecimento necessário para acumular poder não merecem mais confiança que os 5 sentidos humanos. Os sentidos nem sempre merecem confiança. Em capítulos subsequentes serão descritos os métodos pelos quais a inteligência infinita pode ser prontamente alcançada. Não se trata aqui de dar um curso de religião. Nenhum princípio fundamental desse livro deve ser interpretado como destina a intervir indireta ou direta nos hábitos religiosos de qualquer pessoa. O livro se limita exclusivamente a instruir o leitor como transformar o propósito definido do desejo de dinheiro em seu equivalente monetário. Leia e pense e medite enquanto lê. Logo o assunto se esclarecerá e você poderá vê-lo em perspectiva. Agora vê apenas o detalhe dos capítulos individuais. A pobreza não precisa de plano. O dinheiro é tímido e ardiloso. Você deve ser cortejado e conquistado por métodos semelhantes aos usados por namorado determinado a impressionar a garota de sua escolha. E por coincidência, o poder usado ao cortejar o dinheiro não é tão diferente do usado a cortejar uma donzela. Esse poder, se usado com sucesso, na procura do dinheiro, deve estar misturado à fé, deve estar misturado ao desejo, deve estar misturado à persistência, deve ser aplicado através de um plano, e esse plano deve ser posto em ação. Quando o dinheiro chega em quantidade, ele flui para aquele que o acumula com a facilidade com que a água desce a montanha. Existe uma grande correnteza invisível de poder, comparável ao rio, com a diferença de que um dos lados corre numa direção carregando tudo o que cai na correnteza,
para frente e para o alto, em direção à riqueza. Enquanto o outro lado corre em direção oposta, carregando todos os infelizes que nela caíram, sem poder, escapar na descida para a infelicidade e a pobreza. Todo homem que já acumulou uma grande fortuna reconheceu a existência de tal correnteza na vida. Consiste no processo do raciocínio da pessoa. As emoções positivas do pensamento formam um lado da correnteza que leva à fortuna, as emoções negativas formam o lado que leva à pobreza. Eis um pensamento de grande importância para quem estiver seguindo esse livro como objeto de acumular fortuna. Se você estiver do lado da corrente do poder, que leva à pobreza, e que lhe sirva de remo para impulsionar o outro lado da correnteza, só lhe poderá servir pela aplicação do uso. Ler apenas e julgar o que leu, de maneira ou de outra, não lhe trará benefício algum. Pobreza e riqueza muitas vezes mudam de lugar. Quando a riqueza toma o lugar da pobreza, a transformação geralmente se processa por planos bem concebidos e cuidadosamente executados. A pobreza dispensa planos, não precisa de ninguém para ajudá-la, porque é corajosa e cruel. A riqueza é tímida e medrosa, deve ser atraída.